Olá, pessoal do canal Jesus no Leme. Estamos aqui hoje para o nosso quadro Entrevista a Bordo com a grande evangelizadora e expositora espírita, nossa querida Sandra Borba. Sandra, é um prazer imenso receber você aqui no nosso canal e a gente queria conversar com você hoje sobre a evangelização em tempos de pandemia. Como é que você está, Sandra? Dê um oi aí pra gente. Olha, no começo eu achava que eu estava. Assis está entrando por aqui. Ele vai dar só um alô. Boa noite. E sai. Boa noite. É um prazer ter você aqui. No começo a gente estava em isolamento, né? Depois o irmão Pedro, nosso companheiro, que é expositor lá de Minas Gerais, disse: não, nós estamos em recolhimento, né? E aí a minha amiga Denise Lino, da Paraíba, de Campina Grande, usou uma expressão que eu me apropriei dela, já disse para ela, inclusive, ela riu muito. Ela disse: na verdade, nós estamos num retiro espiritual prolongado. E eu acrescentei um outro P. Aí, quando me perguntam como é que eu estou, eu estou no REPP. REPP, Retiro Espiritual Prolongado e Produtivo. Então, a gente está procurando produzir, estudando, escrevendo, participando de live para poder, né, aguentar essa situação que todos nós estamos vivendo, orando muito pelos amigos que estão doentes, orando pelos desconhecidos, pelos médicos, pela população. Quando a gente pode, a gente está participando de campanha de alimentos, a campanha de máscara, né? E assim a gente vai procurando aproveitar essa oportunidade. É um momento ímpar, acredito, originalíssimo na história da humanidade, e consideramos principalmente um momento de profundas aprendizagens sobre nós, sobre a família, sobre as nossas atividades, sobre o mundo, sobre a transição planetária, sobre justiça divina, enfim, né? É um momento de extensa e profunda, ao mesmo tempo, aprendizagem em torno da vida. E a alegria de estar com vocês aqui, participando desse momento aqui do Jesus no Leme. Jesus está no Leme, viu? É isso mesmo. Ô, Sandra, muito obrigada pelas suas palavras de carinho. Para a gente é um prazer imenso ter você aqui. E eu imagino que você esteja sendo muito solicitada agora nessa pandemia, né? Mas tirou um pouquinho do seu tempo para dedicar a gente. E a gente queria claro, saber de você, assim, como você... A gente tem que atender de casa, né? Isso que eu ia dizer. Oh, coisa boa, a gente fica feliz demais com isso. A gente queria saber como é que você avalia a importância da evangelização infanto-juvenil nesse momento, né, da pandemia, na família do jovem, da criança, do adulto, porque o nosso canal, ele não traz só conteúdo para criança, Sandra, ele traz conteúdo para jovem, para bebê, para adulto, né? Então, qual a importância das pessoas se evangelizarem nesse período, por mais que não tenha como ir ao centro espírita, né? A gente sabe da importância do evangelho no lar e da evangelização, e a gente sabe que os pais são os primeiros evangelizadores dos filhos, não é isso? Então, como que a gente deve ver esse momento tão importante, como você falou aí, tantas ações que você está fazendo, você não está parada, né? Você está produzindo. Se você pudesse mostrar para os pais que estão em casa qual é essa importância, a gente agradece. A gente gostaria de refletir um pouco sobre essa situação inusitada, né? Então, nós fomos, no popular, pegos de surpresa. E essa situação, né, que é uma pandemia planetária, ela como que nos retirou da zona de conforto, da rotina, né, do nosso dia a dia, não apenas da casa, do lar, mas também do trabalho, para muitas pessoas, né, da atividade religiosa, no caso, né, nosso, a atividade espírita, na casa espírita. Então, isso criou, vamos dizer, uma situação diferenciada, uma situação em que nós fomos, como dissemos, pegos de surpresa, tanto é que levou um certo tempo até a gente se organizar, até entender o que estava acontecendo, e de início a gente pensava que 15 dias, um mês, né, tudo se resolveria, e nós estamos vivenciando essa situação que é, pelo que o quadro
realmente apresenta uma situação muito mais complexa, né, do que se pode imaginar, com possibilidades de desdobramentos graves mesmo, né, não só sob o ponto de vista da saúde, mas sob o ponto de vista da saúde mental, da saúde emocional, das experiências que foram vivenciadas, porque, afinal de contas, nós encontramos, primeiro, a problemática do contágio, a falta de compreensão das pessoas, de modo geral, qualquer aberturazinha, qualquer distração é motivo para uma festa de 100 pessoas, né? Ou então a festa mesmo entre familiares, e aí sai 90% contaminado, quer dizer, isso revela da nossa parte uma atitude não muito coerente, não muito responsável, as problemáticas oriundas das brigas políticas, né? Uma outra situação que eu sei que meu amigo casal não vai gostar, mas também as discrepâncias e as diferenças entre a própria classe médica, né? Infectologista diz uma coisa, pneumologista diz outra coisa, e a gente fica no meio de uma situação extremamente complicada, embora, claro, haja bases importantes, né? E a família, de modo especial, que vive muito fora de casa, foi jogada para dentro de casa. Então, nós estamos dentro de casa, né? Dentro de casa, num processo difícil, que nós não estamos acostumados também. Então, o que é que acontece? Vivenciamos a experiência da pandemia, não sabemos as sequelas que virão, né? Já estão aí algumas, acredito que principalmente idosos, adultos que já têm dificuldades naturalmente, mas muitos jovens, muitos adolescentes e crianças depressivos, ansiosos, né, com problemas de saúde mesmo mental, e sem falar, né, da própria categoria médica aqui, e de todo o pessoal da área da saúde, que eu acredito que quando isso minimizar, né, porque não sei se vai passar, mas para minimizar, vai ter que ter realmente um trabalho, né, de reflexão, de apoio, porque é muita dor. Temos acompanhado depoimentos de médicos, enfermeiros, né, de técnicos de enfermagem, é um processo muito doloroso. E as famílias também, em razão de quê? Em razão da desencarnação, em muitos casos rápida demais, né? E principalmente o luto que não foi vivido, né? É uma necessidade humana de viver o luto, então de repente o seu familiar está com problema respiratório, é entubado, no processo de intubação desencarna, e o processo não tem velório, sepultamento, em alguns casos mais dramáticos, né? Covas coletivas, enfim, essa coisa toda. Então, é muita coisa que a gente está vivenciando, e é muita coisa que a gente vai ter que repensar, né? Que ressignificar, inclusive. E, de modo específico, a problemática nossa, pessoal e coletiva da educação, né? Então, como é que nós estamos vivenciando esse momento? O que é que esse momento está trazendo para mim? Assisti há pouco o nosso Rossandro, né, que hoje fez uma live com a monja zen budista, a monja Coen, e muito interessante que eu tenho umas partes, né? Então, o que é que a gente está aprendendo? Qual é, em primeiro lugar, a visão que a gente tem, viu, Silvio? Eu acho que esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Olha a visão que a gente está tendo dessa situação. Porque tem gente que vê como castigo de Deus, né? Tem gente por aí dizendo, pronto, é castigo de Deus, é o fim do mundo, tem resposta para tudo. E nós, o público espírita, como é que nós estamos vendo isso? Então, há um sentido para isso, né? Há um sentido para o vírus, há um sentido para a pandemia, e há um sentido para as experiências que nós estamos vivenciando. Nesse sentido, lembramos de uma passagem muito curiosa de Emmanuel, que vai nos dizer o seguinte: por mais que a situação seja inusitada, por mais que a doença, ele usa essa expressão mesmo, né? Ela não tenha, por parte da medicina, um diagnóstico, vamos dizer assim, até mesmo um tratamento, não descreiamos jamais do sentido que isso tem na vida e, consequentemente, né, das razões que isso tem e que nós vamos aprender de uma forma ou de outra. Nós vamos aprender com essa situação. Então, o ponto número 1 é o ponto de vista, ou nossa opinião, nossa visão, nossa compreensão sobre o processo que nós estamos vivendo. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é, a partir dessa visão, como é que eu aproveito esse momento?
Tá? E tem gente que tem uma visão, mas fica choramingando, reclamando, né? Praguejando, né? Eu assisto muitas lives de Divaldo lá Mansão do Caminho. Então tá, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, eu acompanho o chat, porque eu gosto, eu estou curiosa, né? Minha Nossa Senhora, a pergunta que mais aparece é: quando vai acabar a pandemia? Quando vai acabar a pandemia? Quando vai acabar a pandemia? E se ela não acabar? E se ela apenas ela reduzir? Né? O que vai acontecer? Então, acredito que a segunda questão é como eu vejo essa situação e me vejo na situação, não é verdade? Então, nesse momento, a questão da evangelização ela é fundamental. Por quê? Porque se eu vejo que esse é um momento delicado, difícil, né, mas que é um momento de transição planetária, se eu entendo que a justiça divina se faz presente, se eu aceito que Jesus está no leme, é isso? Que Jesus é quem está conduzindo essa embarcação. Se eu sei que há um sentido para todas essas situações, então o que eu vou fazer com isso? Então, o que vou fazer inicialmente é aproveitar da melhor maneira possível essa experiência, né? Para que eu possa transitar por essa experiência com serenidade, com maturidade, né? Realizando o melhor que eu possa. Junto a quem? Primeiramente, junto a mim mesmo. Ri muito porque o Rossando, na live agora, disse que uma amiga ligou para outra, né? Disse assim: fulana, vamos sair? Aí a primeira amiga disse assim: mas nós estamos na pandemia, criatura, nós estamos no isolamento, aproveita esse momento para se conhecer. Aí a segunda amiga disse: eu já me conheci, já me detestei, eu quero mesmo é passear, eu quero ir para o shopping. Então, não adianta, né? Esse movimento é primeiro um movimento interior, como dissemos, né? E aí a gente vai ver o que é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai melhorar o relacionamento familiar? Como é que a gente está apoiando, principalmente você que está me ouvindo, tem filhos adolescentes, cuidado. Está sendo uma outra pandemia, viu? A pandemia da depressão. De idosos e de adolescentes, né? Então o pessoal já não aguenta mais. Liguei hoje para uma amiga minha e perguntei: olha, domingo nós tivemos um encontro bacana com o Arthur Valadares, já mandei endereço, mandei tudo. A tua filha assistiu? Ela me respondeu assim, ela disse que não aguenta mais nada online. Não aguenta mais nada online. Nós estamos vivenciando uma experiência... nós estamos vivenciando uma experiência terrível com as chamadas aulas virtuais. Se tem um percentual pequeno de crianças que estão jovens, adolescentes que gostam, a grande maioria está numa situação muito difícil. Como é que a gente está fazendo com isso, né? Como é que a gente está reagindo diante dessa nova sistemática, inclusive porque os pais se tornaram, de repente, professores, né? Preceptores dentro de casa. Mas na evangelização, você colocou muito bem que a evangelização, na tarefa evangelizadora, os pais são os primeiros evangelizadores. Então, né, nós temos que manter essa atividade. Como é que nós vamos manter? No Evangelho no lar, né, nas nossas orações diárias, nas nossas leituras, aproveitar o tempo que a gente não teve para explorar a literatura infanto-juvenil, né? No caso com os adolescentes, as conversas, os bate-papos, né? A atividade mesmo produtiva de fazer alguma coisa, tentar ver onde é que eu posso ser útil. Então, de repente, eu sei que as creches, por exemplo, estão fechadas, né? E aí, o que é que eu faço? Né? Então, eu tenho, por exemplo, um pessoal aqui da creche João Augusto, no Planalto. Então, já o grupo se mobiliza para quê? Para conseguir cestas básicas, não é isso? Para poder a gente distribuir para as crianças. E a questão dos problemas de equipamentos. Então, nós, juntamente com garimpeiros, fizemos uma boa campanha, né? Conseguimos muitos jalecos, né? Voluntários para fazerem jalecos, depois voluntários para fazerem máscaras, distribuímos junto com companheiros lá da Zona Norte, né? Distribuição de centenas, podemos dizer, alguns poucos milhares de máscaras, né? Não só em abrigos aqui em Natal, mas postos de saúde, né? Centros espíritas que continuam desenvolvendo trabalho, como é o caso do Bom Samaritano, que atua ali no Paço da Pátria, ali perto, e eles continuam todo domingo. O pessoal que atende o pessoal de rua, como o nosso irmão João Mar, do Sapiens, né? O nosso querido companheiro também, jornalista Roberto Guedes, que também faz um trabalho de rua. Então, o que a gente pode fazer?
né? Então, inserir o adolescente é muito criativo, né, para fazer as coisas, então, adultos também, idosos também, né? Então, nós não podemos esquecer que quando a gente fala evangelização em casa, a gente não está falando só em evangelho no lar, a gente não está falando só numa leitura, na prece, a gente está falando em vivência, a gente está falando em possibilidades práticas que a gente pode, né? Eu tenho assistido e recebido algumas coisas lindas, produzidas por jovens do movimento espírita do Brasil inteiro. É uma coisa impressionante, né? Então, só para dar uma curiosidade, o Amapá, né, são os jovens que fazem o trabalho de evangelho no lar, para o Brasil inteiro, quem pode, quem quer, quem deseja. Então, são jovens, são adolescentes jovens que estão espíritas, que estão aí capitaneados e liderados por companheiros mais experientes, fazendo esse trabalho. Viu? Então, nós podemos dizer que a evangelização em tempos de pandemia, ela não é só algo importante, ela é necessária. Então, vocês mesmos estão ali postando, é trabalho para bebê, é trabalho para criança, para jovem, para família. Da mesma forma, inúmeras casas espíritas, e o pessoal, viu, Silvia, se reinventa. Eu acompanho aqui, porque eu tenho uma filha evangelizadora, lá em Parnamirim, no NEP, Núcleo Espírita Estância da Paz, que consegue fazer aula para a criançada pelo WhatsApp. Eu acho uma graça. Eles cronometram, eles mandam, eles gravam e sai. E quando foi sábado, acho que sábado foi domingo, não me lembro, bem esse final de semana, eu só ouvia a criançada dizendo, não acaba não, a gente quer continuar, a gente quer continuar. Então, Bacana. é pelo Brasil inteiro que nós estamos vendo o pessoal se reinventando. E alguém pode dizer, e quando a criançada não tem acesso? Nem que seja um telefone, não é um smartphone poderoso, é apenas um que pega o WhatsApp. Olha o que eles conseguiram, né, fazer, desenvolver aí essa técnica. Não é, por exemplo, vocês já têm uma outra técnica, um canal de YouTube, não é isso? Mas tem gente que está fazendo o quê? Distribui a feira, isso no Brasil, viu? Muita gente distribui a feira, que eles continuam fazendo, né, todo o trabalho de assistência, e junto lá manda o quê? Manda tarefa, manda lapiseira, manda lápis de cor. Né? Então, o que eu vejo, o que eu tenho visto, é a mobilização, em especial, dessas pessoas sensíveis, ou seja, evangelizadores que não tiraram férias. Evangelizadores que ficaram com uma pergunta na cabeça, como posso manter o vínculo? É isso aí. Então, é isso que está acontecendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? E nós temos um grupo do WhatsApp no RN, chamado Evangelizadores do RN, onde a gente está postando tudo que a gente recebe. É canal, é historinha, é o pessoal que está fazendo, por exemplo, o pessoal aqui da região oeste, né? O pessoal daqui oeste, né, todos, agora dia 18, o pessoal está voltando. Teve acho que 2 semanas, né, de reclusão, mas estão voltando agora, evangelização ao vivo, né? Ao vivo na hora, no sábado da tarde. Então, nós temos na federação, nosso grupo de jovens, o pessoal do Luz Divina tem também, vocês aí postando essas atividades. Então, quem realmente está com essa preocupação, Silvia, está se reinventando, está fazendo alguma coisa, se mexendo, para que nesse momento de pandemia não se percam os laços de afeto, né? De comunicação, certo? Então, a família, o evangelho no lar, tudo isso vai fazer com que nós nos fortaleçamos para seguirmos adiante, no sentido de podermos enfrentar essa situação com fraternidade, com alegria, com esperança, principalmente. Pois é, Sandra. Esse nosso canal nasceu exatamente dessa inquietação que você falou, né? Que a gente estava em casa já há mais de um mês, agoniado, porque não estava evangelizando. E aí, numa conversa entre eu, Cintia e Mariana, a gente falou, vamos fazer alguma coisa. Né? E aí a gente começou a fazer isso para ver se a gente conseguia espalhar o que estava guardado, o que a gente queria propagar. A gente pensava, a gente tem que seguir para o alvo, né? Como Jesus falou, e a gente tem que manter essa chama acesa. E eu queria aproveitar e relembrar os primeiros momentos que a gente teve contato com a evangelização, eu e Cíntia, lá no Garimpeiros da Luz, onde a gente teve a primeira palestra sobre evangelização com você, e eu lembro que naquela reunião tinha mais de 30 pessoas querendo ser evangelizadores, e você falou assim, daqui vão sair 5 ou 6 que vão ser evangelizadores, né?
E aí saíram realmente. Eu, Daniel, Cíntia, Giana, Júlio, foram 5 pessoas e a gente conseguiu abrir do zero ali. Ninguém era professor, ninguém era evangelizador, ninguém sabia de nada, mas a gente tinha boa vontade e a gente queria estudar e aprender, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade, pensando naqueles que evangelizam ou naqueles que querem evangelizar, mas não sabem por onde começar, né? Que requisitos você considera básicos para quem quer ser um bom evangelizador? E como se preparar para essa tarefa? Porque a gente seguiu muito os ensinamentos da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. A gente seguia as apostilas, a gente seguia as orientações que vieram de você, principalmente, né? E a gente foi aprendendo, construindo junto. Né? A gente tinha muita boa vontade, muita vontade de aprender. Mas eu queria que você dissesse, assim, para aqueles que querem evangelizar e não sabem de onde partir, né? O que é que precisa? Você respondeu o primeiro pré-requisito, que é a boa vontade, né? A boa vontade, ela faz um movimento da pessoa na direção da tarefa, em todas as demais tarefas, né? Mas a boa vontade sozinha não responde por competência, né? Então, qualquer tarefa que a gente vá realizar, a gente tem que buscar uma competência mínima. Em evangelização, hoje a gente denomina de qualidade, a busca da qualidade. Que qualidade é essa? O que qualidades são essas? Hoje trabalhamos numa perspectiva de 4 grandes qualidades, que seriam, primeira, a qualidade doutrinária. Ou seja, não basta você ter boa vontade, você tem que estudar. Né? Então, você é evangelizador, que é espírita, então você tem que conhecer o quê? O espiritismo. Kardec nos diz que ninguém pode, né, se apropriar de uma ciência sem que não se dedique a um estudo sério e contínuo. Então, a pessoa tem que buscar o conhecimento, o estudo da doutrina espírita. Para quê? Para que aquilo que se vai falar, aquilo que se vai comunicar, que se vai viver, que se vai interagir em nome de doutrina, possa ter um mínimo de fidelidade àquilo que está presente, em especial na codificação kardeciana. A outra qualidade a gente denomina de qualidade pedagógica. O que é isso? Tá? Houve um tempo em que a evangelização ela era muito informacional, tá? E normativa. Ou seja, eram momentos em que um evangelizador, aquela pessoa que adotava, né, a postura do evangelizador, ela então ensinava. E ensinava naquele sentido mesmo antigo, né, de comunicar um conteúdo. Então, vamos estudar hoje sobre isso, vamos estudar hoje sobre aquilo. E aí vinha, né, todo um conjunto de conteúdos, né, e geralmente eram conteúdos mais de ordem ética, moral, religiosa, aqui e acolá algum conteúdo mais doutrinário, né, e geralmente muito normativa, sob o ponto de vista de orientação sobre condutas. Mas essa qualidade pedagógica mostrou que esse público hoje é diferente. Né? Esse público hoje é diferente e a gente tem que se espelhar num Jesus que falou muito pouco, de um Jesus que usou uma pedagogia avançada, de um Jesus que usou perguntas, observação, ilustração, narrativas de histórias, debates, né? Poesias. Né? Então, a gente como que mergulha de volta no sentido original de uma pedagogia crística, que é uma pedagogia que supera a simples informação ou a prescrição de um tipo de conduta que crianças, adolescentes, jovens podem e devem ter. Então, a evangelização hoje, ela transpõe, vamos dizer assim, essas fronteiras, e isso tudo se deve, preste atenção, né? Há um conjunto de evangelizadores que no Brasil inteiro começaram a criar, a inovar, a estudar e a construir práticas que são práticas muito importantes. A terceira qualidade é a chamada qualidade relacional, porque o trabalho da evangelização não é um apêndice da casa espírita, ele é um trabalho da casa espírita. Então, um grande desafio é a manutenção da boa relação entre os membros, obviamente, do grupo de evangelização e esses membros e os pais, né? A família hoje exercita um papel fundamental no trabalho da evangelização. Não pensamos mais em evangelização fora dessa interação com a família, bem como a diretoria da casa como um todo, né? Então, é uma luta grande, nós sabemos, os conflitos existem, nós sabemos, mas se o evangelho for o grande norteador, a gente vai
conseguir, né? E, obviamente, uma quarta qualidade, que é a chamada qualidade organizacional. Ou seja, eu, quando comecei a evangelizar em Parnamirim, eu vou dizer o tempo, viu? Lá, uns 35 anos atrás, tá? A gente evangelizava, sabe onde? Ao lado da linha do trem. Tu imagina, uma comunidade que tinha, e a gente ria muito, porque a gente dizia que era uma população muito grande, eram uns 100 meninos, né? Uns mil piolhos, enfim, era uma confusão que a gente tinha, a gente trabalhava ali né? Tinha sopão, tinha tudo, né? E a gente fazia o trabalho com arte, a gente usava muito a arte, né? Então, muito teatro, muita música. Depois é que a instituição foi constituída de fato, depois a gente, então, migrou para a série própria, e aí a gente começou a fazer um trabalho, né, mais sistematizado, mais organizado na instituição, que foi, então, formalizada. Tá? Então, quatro qualidades: doutrinária, pedagógica, relacional e organizacional. Por quê? Porque o evangelizador, ele está com uma grande responsabilidade de apresentar à criança, ao adolescente e ao jovem a mensagem da Boa Nova à luz dos princípios espíritas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Evangelizador nota 10, só Jesus. Aliás, nota 10 não, né? Bota 1000 e bota um bocado de zero, a gente não sabe quando é que termina, né? Então, nós estamos em permanente processo. Agora mesmo, a Federação Espírita Brasileira, mais uma vez, abriu as inscrições para o curso, né, de educação à distância, evangelização à distância, que a gente diz que é evangelização sem distância, né? E estamos agora numa modalidade, eu até ontem divulguei no nosso grupo de WhatsApp de evangelização, que ainda tinha vagas para os cursos sem tutoria, ou seja, autoinstrucional. Já alguns milhares de evangelizadores do Brasil e do exterior, né? Estudando sobre o quê? Sobre quem é a criança, psicologia da criança, sobre como trabalhar com a criança, a linguagem, a ludicidade, a contextualização, e tudo isso a partir de 3 grandes, vamos dizer assim, eixos, né? Pensar, sentir e agir. Ou seja, o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social, com base nas expressões de Pestalozzi, né? Educação da mente, educação do coração e educação das mãos. Então, esses eixos, eles têm norteado esse trabalho, essa proposta, e mais ainda, a questão dos espaços, né? Então, hoje, não se permite, não é a palavra, não se pensa mais em evangelização apenas dentro da casa espírita, né? Então, a gente entende que essa interação com a família, a interação com a comunidade, a interação com o movimento espírita, tudo isso deve acontecer, para que desde cedo crianças, adolescentes e jovens se sintam pertencentes à família espírita. Claro que isso tudo dentro das possibilidades, né, e observadas certas exigências, por exemplo, de ordem legal. Você não vai sair com a criança, com um grupo de crianças, porque você acha bonito, eu vou sair, vou ali para o Parque das Mangueiras fazer uma atividade. Não, não é assim, tá? Então, há uma série de exigências, hoje nós temos, né, e hoje não, faz tempo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aspectos, né, legais, tem que ser observados, isso tudo, mas hoje entendemos que a evangelização é bem mais ampla. Então, o evangelizador, ele pode e deve se apropriar dessa percepção maior. E aí, para aquele evangelizador que está querendo, é só acessar o site da Federação Espírita Brasileira, né, e procurar a área de infância e juventude, e vai encontrar, primeiro, os chamados downloads, né, de documentos norteadores. O Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância e o Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude. Ao lado disso, muitas sugestões de trabalhos, do aspecto pedagógico, né? Então, hoje nós temos a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte, tem promovido sistematicamente, né, atividades. Essa pandemia deu criou uma dificuldade, mas agora mesmo, nesse domingo não, no outro domingo, nós estaremos fazendo uma live para evangelizadores, né, com a participação da nossa irmã Cristiane Beira Lenze,
né? Aliás, desculpe, Lenzi Beira, eu errei. E ela é uma terapeuta, coordena um trabalho muito bonito na cidade de Amparo, chamado Serviço Espírita de Proteção à Infância, no contraturno, né, da turma, das crianças, são quase 1.000 crianças e adolescentes com uma longa experiência, larga experiência, tem publicado livros com o Raul Teixeira, tem colaborado em palestras com a Maçã do Caminho e em outras lives e assim por diante. Ela estará conosco, né, numa live destinada especificamente a evangelizadores. Então, o evangelizador está buscando sempre o que? Ler, ele está buscando sempre o seu aprimoramento doutrinário, o seu aprimoramento pedagógico. Uma pergunta, tem que ser professor? Não, mas tem que gostar da educação. Tem que gostar, tem que se interessar, tem que ouvir, tem que participar, né, e construir, então, vamos dizer assim, uma sólida base para o trabalho da evangelização junto, né, como dissemos, a crianças, jovens e adolescentes. Então, pontapé inicial da boa vontade e, na sequência, o amor, como diz Joana de Ângeles, né, na base de tudo e, principalmente, a busca dessa formação. Quilo Ribeiro, Amélia Rodrigues, Bezerra de Menezes, tem dito sempre que nós não podemos, enquanto evangelizadores, estacionar. Temos que ler, estudar e nos aprimorar sempre, porque a tarefa ela sempre requisita a melhoria da nossa atividade. Verdade, Sandra. E suas palavras me fizeram lembrar uma série de vídeos que eu vi da FEB TV, aquele Pétalas da Inspiração, que Pétalas. É com você, Miriam. É um trabalho maravilhoso aquilo. Eu adoro aqueles vídeos, eu sempre assisto. Eu recomendo a todo mundo que quer ser evangelizador, vai ter um pouco do que Sandra falou aí, desses 4 pilares, chama Pétalas da Evangelização. Evangelização, né? Perfeito. Então, exato. Vocês procurem aí no site da FEB, que vocês vão gostar muito desse material, já assisti mais de uma vez. E, Sandra, para terminar a nossa entrevista, tá muito bom, mas a gente vai ter que terminar. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Se você poderia deixar uma mensagem para aquelas famílias que ainda não procuraram a evangelização para os seus filhos e também para aqueles evangelizadores que têm vontade de ingressar na tarefa, mas está faltando aquele ímpeto, sabe, de começar, está faltando aquele ímpeto de ir lá e fazer acontecer. O que é que você pode deixar para esse pessoal aí, para estimulá-los a procurarem essa tarefa maravilhosa de evangelização? Vamos começar pela família, né? A família ela tem múltiplas funções. Tem uma função cultural, econômica, sexual, afetiva, né? Mas ela tem uma característica fundamental. É na família que se forja o caráter, né? É na família que nós vamos encontrar a construção da personalidade moral da nova geração, ou seja, da prole. Né? É também, à luz da doutrina espírita, a família que tem um papel regenerativo. Afinal de contas, essas crianças que chegam em nosso lar, elas são espíritos imortais, que têm o seu ontem, que reencarnam trazendo na forma de aptidões, interesses, inclinações, instintos, o seu patrimônio espiritual ao longo, né, do processo reencarnatório. E requisita essa criança, desde cedo, a nossa atuação, conforme Santo Agostinho nos diz no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E a questão 383 do Livro dos Espíritos, que vai nos afirmar que, na resposta, que esse período da infância é um período muito propício para que aquele espírito que reencarnou receba de modo mais tranquilo, mais sereno, com uma certa plasticidade, as novas, né, ideias, novos hábitos são constituídos. Então, daí a importância da evangelização, da formação moral, da formação emocional. A Casa Espírita, ela é a instituição que apoia o trabalho da família. É como você disse, Silvia, no início, é na família, primeiramente, que ocorre o processo de evangelização, pelo ensino, pelo exemplo, né, pela criação de uma dinâmica familiar propiciadora da construção desses hábitos salutares. Então, a família realiza isso. A Casa Espírita, ela é o apoio, ajuda, debate, né? Porque muitas vezes os pais não têm essa noção também, ainda são ingênuos, ou então
ingênuos em relação à doutrina, novatos, então há todo o apoio também da Casa Espírita para isso. E se você que está nos ouvindo, né, hoje ou amanhã, tiver vontade de evangelizar, pensa o seguinte, é um convite extraordinário que Jesus nos apresenta, conforme o Evangelho de Mateus, lá no finzinho, no momento conhecido como a ascensão do Senhor. Ide e evangelizai a todas as gentes. Então, um pedido. É a colocação que Jesus nos apresenta. Bezerra de Menezes nos diz que, no plano espiritual, nós imploramos a oportunidade do serviço. Eu acredito que Silvia vai complementar minha resposta, que quando a gente sente, né, quando a gente se sente tocado pela tarefa, a abrangência da tarefa, o alcance, afinal de contas, a evangelização é a mais elevada forma de educar. Por quê? Porque toca a alma. Porque toca para a imortalidade. E aí, quando alguém sente em seu coração a importância dessa tarefa, jamais a deixa, com certeza. Então, iniciar pelos estudos, pelas leituras, né? E quando isso tudo passar, a gente vai, né? E não só isso, também estão aí as lives, muita live aí na área de formação de evangelizadores. Aproveite, você que é evangelizador, esse momento para mais leitura, né? Olha aí que momento bom. Eu ouvia isso hoje de manhã. Alguém do nosso grupo de evangelizadores da federação, uma amiga nossa, dizer, eu achei tão bonito, tão sensível que gravei. Gente, aproveitar esse momento, a gente sempre reclama que não tem tempo para planejar, que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para pesquisar. Aproveita esse tempo. Né? Então, fica também aqui o nosso apelo, a nossa sugestão. Aproveitemos, né, para que, quando essa coisa passar, a gente chegue mais fortalecido no trabalho da evangelização. E desejo a vocês, né, que sigam adiante na tarefa, né, aproveitando esse momento, esse canal, para levar a todos, crianças, adolescentes, jovens, pais, enfim, a todos, né, essa mensagem importante da evangelização. Muito obrigada pelo convite. Sandra, a gente agradece demais. Sua participação aqui foi muito preciosa, muito valiosa. Adoramos ter você aqui. Suas palavras sempre trazem muita luz, muito amor, muito conhecimento para a gente. Estamos gratos. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Um beijo abraço grande virtual. Jesus lembra para você. Um beijo na Mariana, na Cíntia, todo mundo. Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Se Deus quiser. Beijão.